Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar, os canais que ajudam você a questionar esta realidade, não é verdade? Seja você muito bem-vindo, você de qualquer lugar do Brasil, do norte, do nordeste, do sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, de qualquer lugar que você se encontre nesse imenso Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, seja você muito bem-vindo. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos lá na Angola, nossos amigos e irmãos em Portugal, nossos amigos e irmãos que estão espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Você que se encontra em toda a Europa, muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos na Austrália, na China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, muito obrigado pela sua atenção, seja você muito bem-vindo. Quero agradecer aos nossos amigos que nos ajudam nossa família, né? Muito obrigado pelas ajudas de vocês, que vocês nos enviam. Em meu nome, em nome de Fabiana e em nome de toda a nossa família, gratidão, gratidão pelas ajudas, tá bom? Quero generalizar tudo e a todos, muito obrigado por tudo, gratidão, gratidão, gratidão. Bom, pessoal, espero que a transmissão esteja bem. Antes de fazer o assunto principal dessa transmissão, eu quero deixar alguns recados para os amigos. Esse final de semana eu vou estar publicando os vídeos da Dimensão do Espelho. Não são transmissões ao vivo, são vídeos pré-gravados, então não virá através de transmissões. Esses vídeos já estão praticamente prontos e eu só liberarei eles no sábado e no domingo, o terceiro, né? Já tivemos o primeiro. Então, sábado e domingo eu libero esses vídeos, muitas informações muito, mas muito complexas, que vocês vão poder analisar, vocês vão, no caso aí, ouvir, tirar suas, vão deduzir conforme o amadurecimento espiritual, né, astral de vocês. Como eu sempre digo, não sou o dono da verdade, não sou o detentor da verdade de forma alguma. Se eu fosse o detentor da verdade, não estaria aprisionado aqui, né? Eu estaria o quê? Estaria livre do planeta Terra, mas me encontro aprisionado como todos os terráqueos aqui nesta dimensão tridimensional. Então o que eu faço é expor, trazer às pessoas minhas experiências. Eu compartilho minhas experiências pessoais, minhas experiências dentro da minha mediunidade, paranormalidade, que tenho desde criança, que venho vivenciando isso ao longo de toda a minha vida, e eu trago minhas experiências para que as pessoas possam ouvir, e aqueles que estiverem, digamos, aptos e prontos para ouvir e fazer suas deduções. Porque tem muitas pessoas que têm experiências como eu, mas não sabiam como lidar com elas ou entendê-las. Então essas pessoas não tinham uma opinião, que eu posso dizer, externa, né, para ouvir alguém falar coisas que vivencia assim como elas. Então eu compartilho minhas experiências para as pessoas poderem, talvez, absorver algum tipo de informação, algum tipo de resposta, para ajudar nas suas próprias experiências. Então, eu compartilho minhas experiências, desde já, não afirmando ser o dono da verdade, porque a verdade ela é muito complexa e muito ampla para alguém se sentir dono dela, né? Estamos todos presos aqui. Mas eu trago aquilo que eu vivencio para as pessoas. Ora, alguns não vão entender, outros simplesmente vão compreender cada vírgula e ponto que eu disser. Mas que aquele que puder se beneficiar de algo, eu me sinto realizado por isso. O pessoal anda me perguntando aí, teve o cientista inglês, né? O cientista inglês morreu e o planeta ficou, né, todo comovido.
altas homenagens, né? Que isso, falou-se no planeta inteiro, em todas as televisões, sites, ou seja, né? Deu aquela ênfase a uma pessoa que algumas pessoas me perguntaram, e aí, não vai rolar um vídeo especial sobre ele? Não. Não, porque perca de tempo. É perca de tempo. Porque era mais um desinformador, né? Mais um desinformador. Assim como Einstein. Einstein também era um desinformador, né? Cientistas... Quando você vê que cientistas, né, pessoas ligadas à ciência da Terra, forem muito condecoradas, capas de revistas, né? Essas pessoas são referências, ícones, né? São ícones, são pessoas muito amadas pelo mundo, amadas por tudo e todos, pela mídia, pelos governos. Poxa, pessoal, essas pessoas, né? São pessoas que estão a serviço dos dominadores, ou uns chamam de Illuminatis aqui, né? Quem assistiu aquela série que tem nos Chamados a Despertar, e também tem no Marcelo Marins Consciência Cósmica do Governo Oculto, né? Se não assistiu, vá lá, dê uma assistida, vale muito a pena, para abrir um pouco as ideias em relação a isso. Então esses megas artistas, né? Esses artistas ícones que são lendas, cientistas, essas pessoas muito condecoradas, né? Essas pessoas estão a serviço do que muitos chamam de os Illuminatis, ou a Cabala, ou o nome que quiserem dar para esse grupo do governo oculto, os que realmente mandam e estão, de uma certa forma, submissos ao grande império extraterrestre, dominador hostil que aqui se encontra, né? Então, assim, são homens que trazem teorias, né? Teorias, e são colocados num pedestal, numa vitrine iluminada, e se tornam referências, pessoas muito amadas pelo mundo, pelo governo, né? Assim foi Einstein. Einstein foi um dos mais desinformadores que existiu para levar as pessoas, né? Tipo assim, se você tem que ir para lá, vamos usar as nossas ferramentas da dimensão para jogar para lá. São homens muito amados, referências, né? São referências em tudo aqui na ciência, mas na realidade, entenda, né? Quando vocês ouvirem aí que estão debochando de algum cientista, chamando ele de louco, chamando ele de maluco, né? Foi expulso do mundo acadêmico, né, da ciência, foi banido porque fala besteira demais, fala muitas bobagens, né? É um maluco, um débil mental, né? Porque assim, este mundo ele é invertido, né? O que é bom é colocado como ruim, e o que é ruim é colocado como maravilhoso. É a inversão dos valores, é a inversão dos papéis. Então aquele que tenta alertar, aquele que tenta ajudar, ele é colocado como maluco, debocham, ridicularizam dele, né? E para silenciá-lo, para que ninguém o leve a sério, porque as coisas desses são coisas que causam medo aos dominadores, aos governos ocultos. Então, os malucos, os lunáticos, esses que são desprestigiados, que são expulsos e banidos do mundo acadêmico da ciência, né? O que acontece? Esses aí são os que vocês devem ouvir, pelo menos ouvir o que eles têm a dizer, para analisar. Da forma que eu falo, pare, pense, reflite e analise. Esses merecem nossa audiência, merecem nossa atenção, para ouvirmos o que eles têm para falar, que assim
fazem com que os dominadores os temam, né? E coloquem eles numa posição de ridículos e debochados, né? Ridicularizados. E no caso aí dos grandes nomes, preste atenção, os grandes nomes da ciência, todos, os que foram brilhantes, todos, que foram brilhantes neste mundo, maravilhosos, louvados, elogiados, tratados como mestres, pessoas que são capas de revistas científicas, esses aí, meus amigos. Basta você pensar um pouquinho, tá bom? Basta você pensar um pouquinho. Mas, pessoal, hoje eu vou fazer a meditação. A meditação é para esse final de semana também. Não vai ser ao vivo. Meus mentores não me aconselharam a fazer ao vivo, tá? Não me aconselharam. Falaram, você medita, você filme, você meditando, faça a sua meditação, nós podemos, né? Ou seja, te auxiliar, mas nós não, por motivos maiores, não queremos que você faça ao vivo. Questões, energias. Mas eu vou gravar a meditação bem. Eu vou meditar e vou me gravar meditando. E vou orientar durante as meditações e vou colocar para vocês aí nos canais, e aqueles que quiserem fazer, aqueles que se gostarem, né? Aqueles que se sentirem à vontade, que assim eu faça, tá certo? E pessoal, eu vou fazer uma live, a transmissão é rápida, não quero prolongar. Eu simplesmente ouvi um depoimento, né? Aqui no... Eu não tenho tempo, eu não estou tendo tempo para... O que eu posso dizer para vocês é ficar respondendo nas minhas publicações, tá? Nem ler. Eu leio de vez em quando, né? Eu leio de vez em quando as minhas próprias publicações na linha de tempo minha do meu Facebook. E hoje eu li algo interessante, né? Que raramente eu tenho tempo. Eu sei que vocês colocam no próprio Facebook, nos comentários das publicações, colocam suas experiências. E muitas delas são experiências que eu sei que são fantásticas, experiências maravilhosas, que infelizmente eu não tenho tempo de parar para ler. Raramente eu consigo fazer isso, porque meu tempo é escasso. Eu mal tenho tempo para gravar. Mas hoje eu li, né, uma experiênciazinha pequena, um depoimento de uma mãe que me fez refletir e falar, pô, vou falar um pouco sobre isso, num bate-papo descontraído com eles, né? E eu decidi fazer com vocês esse vídeo, né? Então vamos lá. Gente, né? Vou ler o depoimento. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Meu filho de 4 anos chegou ontem da escola dizendo que a professora tinha falado que todos eles eram anjinhos antes de nascer aqui. Vocês tá tudo ok aí? Tá funcionando legal para vocês? Tá legal ou tá travando? Tá ok? Bom, eu vou voltar do começo então. Vamos lá. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu só arrastar aqui, que assim eu tenho um controle maior. Tá ok? Então vamos lá, né? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Meu filho de 4 anos chegou ontem da escola dizendo que a professora tinha falado que todos eles eram anjinhos antes de nascer aqui. Então ele me disse que ele era um anjinho um pouco diferente do que ela falou. Que ele tinha asas enormes e chifres
igual ao do touro. Eu fiquei sem saber o que dizer, porque eu não falo sobre esses assuntos aqui em casa. Eu não falo sobre esses assuntos aqui em casa. Então ele me disse: tu sabes, né, mãe? Tu lembra quando tu me viu lá no céu? Tu lembra quando tu me viu lá no céu? Tu me viu lá no céu? Então eu comecei a perguntar para ele o que ele lembrava de antes de ter nascido aqui. E ele me disse que antes daqui ele já teve vários pais. E que ele também já tinha sido pai. Mas que na última vez ele não quis ser pai. E que lembrava dele velhinho em uma casa velhinha, sozinho. Meu filho nasceu vegetariano, não gosta de muitos carinhos. E é um tanto frio aqui. Fiquei muito emocionada. Compensa até fazer uma releitura para mim fazer uma análise do que assim passa essa criança, como tantas outras crianças, filhos de vocês, tem muitas lucidez aqui. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Meu filho de 4 anos chegou ontem da escola dizendo que a professora tinha falado que ele era um anjinho um pouco diferente. Não, dizendo que ele era um anjinho, perdão. Meu filho de 4 anos chegou ontem da escola dizendo que a professora tinha falado que todos eles eram anjinhos antes de nascer aqui. Então ele me disse que ele era um anjinho, um pouco diferente do que ela falou. Que ele tinha asas enormes e chifres igual ao do touro. E eu fiquei sem saber o que dizer, porque eu não falo sobre esses assuntos aqui em casa. Então ele me disse: tu sabe, né, mãe? Tu lembra quando tu me viu lá no céu? Então eu comecei a perguntar para ele o que ele lembrava de antes de ter nascido aqui. E ele me disse que antes daqui ele já teve vários pais. E que ele também já tinha sido pai. Mas que na última vez ele não quis ser pai. E que lembrava dele velhinho em uma casa velhinha, sozinho. Meu filho nasceu vegetariano, não gosta de muitos carinhos e é um tanto frio aqui. Fiquei muito emocionado. Olha só. Eu, ao longo desse trabalho nos Chamados a Despertar, que é o canal mais antigo, né? Que é um canal que a gente tem trabalhado desde o ano, se eu não me engano, 2016. E temos o canal novo, Marcelo Marins Consciência Cósmica. E ao longo desse trabalho, tanto quando existiam os comentários nos canais que eu removi, e-mails que eu recebo nos relatos, quero desde já agradecer as pessoas que mandam seus relatos, né, para o e-mail do Relatos. Eu digo para vocês, todos vão ser feitos, todos, não vai faltar um. Mas tem que ter paciência, viu, pessoal? É relato, muito relato. Eu sempre observo mães relatando, tanto nos comentários das publicações também, mães relatando seus filhos com esse tipo de lucidez, com esse tipo de vivência e consciência astral. Hoje em dia, os espíritos lá estão vindo com mais lucidez, porque a forma de controle lá já está falhando. O plano astral, o plano espiritual, ele vem já caindo de algumas, digamos, uns 100, 200 anos para cá, e décadas vem só piorando. Quando eu digo para vocês que lá eu já falei para vocês que eles já estão meio que empurrando com a barriga isso daqui. Eles estão
deixando para as cucuias, né? Eles já não estão mais com aquela dedicação, com essa dimensão, embora eles tenham o controle dela ainda. Mas as formas de controle sobre os espíritos está ficando mais fraca. E os espíritos estão encarnando, né? E os espíritos estão vindo mais conscientes. Seria mais ou menos assim. Digamos que a máquina que faz a desmemorização não está funcionando direito mais, porque é um exemplo. Não estaria recebendo, né? Isso é um exemplo que eu estou criando para falar para vocês. O desmemorizador está precisando de manutenção e eles já não estão nem mais aí. Falar, né? Tá acabando mesmo, a gente já está com outro mundo, a gente já está lá a pleno vapor, né? O que vier com consciência, tanto faz, né? É um no meio de milhões, que diferença isso vai fazer? Vai ser chamado de louco. Então está vindo assim, de uma certa forma, esses novos, não vou dizer novos espíritos, novos nascentes, né, que estão nascendo. Não sei nem se existe essa palavra nascente, né? Às vezes eu estou até inventando. Mas esses que estão vindo mais recente, quanto mais recente, eles estão vindo, digamos, com mais, muitos deles, né? Lógico que existem muitos que estão com ali o trabalho de desmemorização bem feito. Mas alguns estão sendo anomalias, não está funcionando direito. E muitos estão vindo, como eu posso dizer, no meio termo. Desmemorizados e outros nem, alguns mais desmemorizados e outros nem tanto. Embora eu digo para vocês que as crianças, eu já fiz em vários vídeos atrás, que quando você vem, a criança ela vem com a consciência astral, todas. Com o passar do tempo, ela vai se ajustando, se adequando, sendo configurada pelos primeiros professores. Papai, mamãe, são os primeiros professores a colocá-los dentro dos domínios da dimensão manipulada. É lógico, de forma inconsciente, é lógico. Porque assim foram feitos com os pais, com os avós, por aí vai. Então o papai e mamãe são os primeiros a o quê? Que vão colocando, inserindo os que eu posso dizer, os filhos do que chamamos aí, apelidamos carinhosamente da dimensão manipulada, de Matrix. E com o passar do tempo, essas crianças vão crescendo e vão chegar na fase da adolescência. E a adolescência ela é crucial. Ela é crucial na vida de um ser humano que está encarnado no corpo tridimensional. Porque na realidade, a adolescência é a configuração final. É aquela configuração que veio no corpo, né? O corpo ele vai ali ao longo do crescimento da criança, ele vai se adequando, ele vai se configurando, vai se desenvolvendo e chega um momento na adolescência que ele, no caso, ele está configurado e o personagem está moldado. Porque quem molda o nosso personagem, quem molda o personagem são os pais. Quem molda o personagem é a escola, são os professores, são a religião, né, os ministros religiosos, a cultura, né, da sociedade, a sociedade em si. Então, se você pegar todo esse contexto em geral, isso é um período que quando você nasce aqui, até chegar na sua adolescência, são tudo isso ajuntado, junto, como eu posso dizer, é o trabalho, uma técnica dos dominadores para configurar o seu personagem. Seja bem-vindo à terceira dimensão. Então, o estágio final, o ponto final da configuração seria mais ou menos assim. Vamos imaginar aquela barrinha. Imagina uma barrinha aqui na tela assim. Então, você nasce e está 0%, né?
papai e mamãe vão começar a mostrar para você, a moldar seu personagem conforme a crença religiosa, os costumes familiares, a tradição familiar. Vão te colocar na escola que é a fábrica de zumbis. Então você vai ali, você vai crescendo, então você vai chegando aos 5 anos de idade, a barrinha está em 10%. 8 anos de idade, a barrinha está em 25%. Um exemplo, né? Se você chega ali mais ou menos nos seus 10 anos de idade, está ali mais ou menos 50%. Você chega nos 15 anos de idade, a barrinha já está nos 70% ou 80%. Quando você chega nos seus 18, 19, 20 anos, 100%, a barrinha está preenchida, a configuração, a programação dimensional para o seu ser está completa, você já é o personagem da terceira dimensão. Então, eles vieram fazendo esse trabalho, porque quando você nasce com uma lucidez astral. Então, muitas crianças, elas falam, né? Quantos de vocês que vão ouvir o vídeo no Chamados a Despertar, no Marcelo Maris Consciência Cósmica, quantos pais aí não dá aquela prensa no filho, né? O filho fala pro papai ou pra mamãe: papai, mamãe, eu tô conversando com um bichinho, um ser assim, assim, assado. Pai, para com isso, menino. Para com isso, menino. Vou pôr de castigo. Eu vou cortar o que você gosta. Você tá muito mentiroso. Você tá muito mentirosa. Tá muito fantasioso, muito fantasiosa. Chega no pastor, padre, né? O meu filho, ele tá com algum demônio, algum espírito obsessor, vai no centro espírita, né? Meu filho tá com um obsessor, ele diz que aparece um ser no quarto dele, ou aparece um ser na casa, ou lá na escola tem um ser que conversa com ele, né? Diz às vezes que é amiguinho, e o ser é assim, das mais variadas formas, e tem muitos pais que repreendem, né? Aí você leva na religião, o pastor vai fazer uma corrente, né, para desobsessão, né? Você leva pro padre, o padre, não, sempre eu tenho que batizar, né? Vamos batizar, né? Os alunos vão batizar, o menino é pagão, né? Tem que batizar. Leva no centro espírita, né? Que é o que é mais triste. Aí eles falam: não, isso é um obsessor, é um espírito, é um karma de outras vidas que está atormentando. Pessoal, tô suando aqui igual tampa de marmita, tá quente aqui mesmo em Uberlândia. Aí o que acontece, né? Você começa a reprimir seus filhos, né? Aí a criança que já está, né? Porque a criança, ela é inocente, ela quer falar, né? Ela quer conversar com o papai e com a mamãe, porque ela passa por experiências e o papai e a mamãe são os mais próximos dela e ela quer conversar com eles, ela quer, né, desabafar, expor para eles, como foi o caso desta criança, né? Que chegou na escola e falou: mamãe, lá na escola a professora falou que a gente era tudo anjinho antes de nascer, mas eu era um anjinho diferente, mamãe. Eu tinha asas enormes, chifres igual do touro, né? Igual de um touro, né? Muito parecido com a fisionomia draco-reptiliana, os dracos, né? E porque chifres e asas são dracos, tá? Chifres são dracos, asas, dracos. Então assim, né? Olha só. Ele já veio expor, desabafar, mamãe, né? E quando a mãe e o pai, ele é esperto, ele fala: opa, peraí, mas, né? Fala aí, fala mais. Que você lembra? Vamos extrair o que eles têm para falar, né? Se possível, pega um gravadorzinho, pega o celular, põe no gravador de áudio, deixa ele gravando, né? Ou filma, né? Mas grava aquilo, depoimento, dê lado para eles falarem. Permita eles desabafarem, porque eles vão falar de memórias astrais, embora eles não tenham precisão, embora eles não saibam definir, eles não saibam falar, porque eles estão presos dentro de um corpo tridimensional. O nosso corpo, ele tem deficiências, nós não conseguimos expressar. Eu, com 40 anos, eu tenho dificuldade em expressar as coisas que eu vejo, as coisas que eu vivencio no astral para vocês. Eu tenho dificuldade, às vezes me falta vocabulário, me falta português para expressar em palavras aquilo
que os meus olhos e o meu espírito contempla lá e aqui com esses seres extraterrestres na qual eu mantenho contato com eles. Agora imagina eu, com 40 anos, tenho dificuldade, imagina uma criancinha de 5 anos, 8 anos, 7 anos, né? Com o corpo ainda tão debilitado, na fala, na expressão, não tem exemplos. A gente, né, 40 anos de vida, a gente já vivenciou muita coisa, a gente aprendeu a usar exemplos, né? Eu gosto de usar exemplos, a expressar com exemplos, e eles que não têm isso. Então, eles tentam expressar dentro daquilo que eles é possível para eles. E eles trazem muito conteúdo. É lógico que tem crianças que, infelizmente, isso depende muito da educação, depende do ambiente do lar, depende do clima da casa onde ele vive, dos pais na qual ele vive, né? Então, assim, tem pais que reprimem. Mal a criança aprende a falar, eles já estão reprimindo ela, né? Reprimindo com todas as forças. Aí fica difícil. Mas tem alguns pais e mães que esses pais eles vão deixando os filhos aí, né? Falar, conversar. Ah, então desenha aí. Tem um filho que vai lá, desenha. Meu filho, como é que é o amiguinho? Ou desenha aí pra nós, né? A criança desenha, olha aqui meu amiguinho, mamãe, olha aqui o ser que eu vejo toda noite, papai, olha aqui. E você vai analisando, vendo que existe um universo muito maior, que existe algo muito mais complexo, entendeu? Então, assim, eu falo pra você, né, que essas crianças hoje em dia, elas estão vindo mais, digamos, com a consciência mais aberta. Porque os dominadores, embora elas tenham já essa disposição de nascença, que é algo natural, mas os dominadores, eles não estão, de uma certa forma, tão, digamos assim, afincos, né? Tão firmes em controlar isso, né? E o duro é igual, tem pai e mãe que leva pro psicólogo, né? Você leva pro psicólogo seu filho porque tá fantasiando, vendo seres, né? Poxa, tudo bem, eu respeito o trabalho dos psicólogos, mas os psicólogos não conseguem nem entender quem eles são. Quantos psicólogos estão em verdadeiras crises de autoexistência, tentando se compreender, tentando se achar, e eles vão ajudar outras pessoas a se encontrarem e nem sabem, porque como que você vai, digamos, seja um psicólogo, um psiquiatra, você não consegue ver o outro lado, a outra dimensão, a outra realidade? Estão aprisionados na ciência manipulada e controlada daqui. Aí fica lá, igual é um dia, né? Minha mãe me levou no psicólogo, que falou, pô, vou pelo menos, minha parte eu vou fazer, né? Se meu filho estiver ficando doido, a gente leva. Marcelão ia lá no psicólogo, desenhar, né? Desenha aí. Pô, que chato, né? Falar com essa psicóloga. Desenha aí. Aí ela mandava desenhar, eu desenhava o Rambo. Aí ela sentava, o que é o Rambo pra você? Me explica o que ele significa pra você. Tinha o desenho do Rambo no programa matinal da rede de televisão. Aí eu falava o Rambo, né? O Rambo, ele é herói. O Rambo luta pela justiça, pela igualdade. Aí eu ia lá na outra vez, desenha aí. Aí eu desenhava o He-Man, né? Aí eu desenhava o He-Man, ela... fala pra mim, o que é esse? É o He-Man, né? Ele luta pela justiça, do bem. O inimigo dele é o esqueleto. Fala, pô, mas que papo sem graça, né? Aí o que acontecia? Eu cheguei na minha mãe e falei, pô, ó, é o seguinte... Eu não sou doido, a senhora sabe que eu não sou doido, eu já, né, já era grande, um menino grande, eu não vou mais não. Minha mãe falou, tudo bem então, fica quieto. Nunca mais eu voltei no psicólogo porque tenho pena, não conseguiria nunca entender o que eu vivenciava e o que viria pela frente. Então, para vocês entenderem o quanto que essa realidade, né, ela é complexa, essas criançadas estão vindo tudo, muitos deles lúcidos, com lembranças astrais, conscientes de quem eles são,
E agora é a hora do papai e da mamãe, os pais começarem a ajudá-los e aprender com eles também, absorver informações com eles também, porque, né, eles estão com a memória, eles não estão configurados, eles não estão trabalhados ali, igual, né, quando chega na adolescência já era, aí já começa, aí já vem os hormônios, já quer namorar, começa a se apaixonar, e por aí o lado espiritual vai para as cucuia. Então a gente aproveita essa, que eu posso dizer para vocês, esse período, para aprender muito com eles. Uma coisa interessante, vamos falar um pouquinho de eus maiores, né? Nós sabemos que os eus maiores são densos, são tudo um bando de marginais, digamos assim. Nós estamos chegando no... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dê uma pausada aí. Bom, vou continuar por aqui. Bom, pessoal, a live tá meio ruim a transmissão hoje. Mas vocês sabem que nós estamos chegando na parte final desta realidade. Da mesma forma que os dominadores não querem, digamos assim, vou tentar expressar melhor, com mais clareza e com mais compreensão. Vocês sabem que este mundo já está chegando no seu derradeiro final. Um mundo, muito em breve, não sabemos quando, mas todos sabem que o mundo vai para as cucuias, né? Vai acabar. A humanidade vai acabar. Como tem um caso, né, dessa criança maravilhosa, né, com essa consciência, a criança já, ela, ou seja, né, a própria mãe disse que ele é vegetariano, né? Hoje em dia tem muita criança que não quer comer carne. As crianças hoje em dia, né, não querem comer carne. Se oferece carne para elas, não vou comer isso não, isso é errado, né? Come aí, não vou comer não. Então, eles estão vindo com as consciências maiores. Essas crianças são crianças que... Isso vai muito também da lucidez dela, tá? Eu já falei sobre criança cristal, isso não existe, pessoal. Isso aí é modinha, né? Isso aí são rótulos, títulos. Crianças índigos, cristais, isso é a maior palhaçada que existe. Tem um vídeo no Chamados a Despertar que fala exatamente sobre isso. Isso aí, não caiam nessa ideologia que podemos dizer esotérica, espiritualista, não. Isso é palhaçada das grandes, isso é ego, né? Colocar seu filho como melhor do que os outros, né? Ah, meu filho é um índigo, nossa, meu filho é um cristal, meu filho é tutti-frutti, né? Daqui a pouco tá inventando tudo quanto é nome, cada um mais exótico, né? Olha, meu filho, ele é uma criança índigo. Nossa, que legal! Mas o meu, ele é cristal. Ah, nossa, que chique. Ah, o seu é índigo e o seu é cristal? Não, mas o meu, ele é diamante. Ai, você vê aquelas mães, nossa, cada uma mais arrogante e como eu posso dizer, com um ego cada um maior do que o outro, né? Cada um, meu filho, elas assim, nossa, meu filho, ele é cristal, né? Pessoal, maturidade, isso é coisa de gente de espírito muito pobre, entendeu? Nós todos somos iguais. Todos somos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Criança nenhuma é melhor do que ninguém. Existem, né, pessoas, espíritos que estão lá no astral como os meus maiores despertos, né? Fala, pô, né, tá alguma coisa errada aqui. Outros já nem tanto. Ah, aqui tá bom demais, né? Deixa rolar do jeito que tá. Adoro isso daqui. Outros falam, não, né? Deixa eu viver. Eu quero, não, tá errado, não quero ficar aqui mais, não. Então, para vocês perceberem, existem graus de maturidade no plano espiritual, astral. Espíritos estão em faixas diferentes
de pensamentos, de experiências, de vivências. Esta é a realidade. E muitos espíritos nascem em famílias de frequências diferentes umas das outras. Alguns nascem em algumas famílias mais, digamos, moralmente elevadas, digamos, de cultura, não vou dizer cultura de estudo, digamos assim, pessoas mais sossegadas, mais de paz, pessoas mais com a alma mais, digamos, branda. E tem famílias que são imorais. Tem famílias que são aqueles que querem levar vantagem em tudo, querem ser melhor do que todo mundo, se acham que são melhor do que todo mundo. São pessoas extremamente de vibração ruim. Esse espírito, ele vem e ele nasce ali em várias famílias. Por exemplo, dessa nossa amiga mãe que relatou do seu filho, né? Tem crianças que nascem em famílias, digamos, do bem e outras famílias imorais, desonestas. E a energia, o ambiente conta muito. O ambiente conta muito. Mesmo porque a tendência do nosso espírito, a tendência do nosso eu maior, ele é denso. Então ele se adequada, ele se ajusta mais aonde é mais fácil para ele se adequar a, digamos, famílias densas, que é mais compatível com as densidades dos eus maiores. Entendeu? Outra coisa, um espírito, um eu maior, ele, dentro de uma família, digamos, do bem, exemplo, do bem, moralmente mais elevados, mais calmos, digamos assim, esses, assim, vão ser mais moldados e trabalhados. Vão ser mais trabalhados. E assim, eles serão trabalhados. Enquanto os outros vão se adequar mais. Estava conversando eu com um espírito no plano espiritual. E nós estamos chegando na reta final. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Prestem muita atenção. Nós estamos chegando na reta final. Vocês já perceberam o quão a juventude está rebelde? Já repararam o quão, por exemplo, os professores nas escolas, por exemplo, vou citar o Brasil, que é onde eu vivo e eu vejo aí, como que aqui os espíritos mais jovens não estão respeitando os professores? Eles debocham, eles ridicularizam os professores, eles tratam os professores de forma mal, sem respeito. A juventude no mundo está passando por muitos problemas. Não é só no Brasil. Na Europa, para vocês terem uma noção, está aumentando cada vez mais o número de suicídios entre os jovens. Já existia. Sempre a Europa sofreu muito com o tal do suicídio, mas agora está aumentando cada vez mais e mais e mais entre os jovens. Lá na Europa eles falam assim, isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus, né? As igrejas na Europa estão vazias, eles não, de uma certa forma não são mais tementes a Deus, não gostam de Deus, não são mais fiéis a Deus, e isso é consequência que o diabo e o Satanás está dominando o mundo com a sua energia. E lá na Europa, por coração vazio, sem fé, eles acabam sendo levados ao suicídio. Mas eu trago para vocês uma outra forma de pensar, trazida do mundo espiritual. Nós estamos chegando na reta final.
Os dominadores, que aqui são chamados de deuses, seres de luzes, esses dominadores não estão trabalhando neste mundo com tanto afinco ou dedicação, pois já tem um novo mundo. E este mundo é a menina dos olhos deles, porque esse aqui está chegando no final, já está chegando ao caos. Então o que eles estão fazendo? Eles não estão mais trabalhando como trabalharam no passado, aonde eles faziam o quê? Eles faziam um controle rígido e total em cima dos espíritos que estavam encarnando. Então esses espíritos que estavam encarnando tinham um controle mais acirrado em cima deles. Mas as coisas estão mudando. As coisas estão mudando e muito. E os dominadores já estão deixando a Terra meio que de lado, embora ainda possuem um domínio sobre ela. Mas não é mais como foi antigamente. Os encarnados, que já estão encarnando, né, há muito tempo, eu, vocês, os mais jovens. Esses mais jovens, digamos assim, esses espíritos, eles não estão vindo tão bem controlados. Eles não estão vindo com um controle psíquico, mental, tão bem elaborado quanto foi no passado. Porque sempre existe instabilidades. Quando existe uma instabilidade, que as coisas começam a sair fora do controle, do comando alienígena hostil, dominador deste planeta, o que eles faziam? Eles destruíam as civilizações, eles destruíam, aniquilavam aqueles que estavam na superfície da Terra, eles resetavam essa dimensão. Temos o dilúvio, não foram só um dilúvio, foram vários dilúvios que existiram. Civilizações muito avançadas, que chegaram a um certo grau de moralidade no passado, foram destruídas. Existem aí lendas, histórias, muitos falam de Atlantes e tantos outros aí que muitos falam. São lendas, né? Chegam a ser lendas, o povo que sumiu do nada. Então, assim, quando algo começa a sair do controle, antes eles destruíam, eles faziam limpa. Eles faziam um limpa e apagava, resetava e seriam como se formatar um computador, né? Tá dando muito problema, tá tendo muito erro no sistema operacional, formata, apaga o sistema velho e cria-se um novo. E vai funcionar por um certo tempo, do jeitinho que o dono quer. Só que aí o que acontece? Agora é para valer. Eles já não estão fazendo um controle total, não existe mais reencarnação no planeta Terra. Não existe já há algumas décadas, não se reencarna mais. Já cansei de falar sobre isso. Já cansei de falar muito sobre isso. Estamos chegando no derradeiro final. Esses espíritos, eles estão vindo com uma energia astral maior, uma lucidez maior. Embora muitos não tenham consciência, eles não tenham consciência, mas os eus maiores, os personagens deles estão mais presentes, digamos, na personalidade deles, na forma de serem deles, embora eles não tenham consciência. Aí para o pai, para a mãe, para o religioso, para o pastor, são espíritos obsessores. Então eles estão mais rebeldes. Por quê? O eu maior, em primeiro lugar, eles nem gostam de estar aqui. Aí tem, qual que é a fábrica de zumbi dessa dimensão? São as escolas. E eu digo para vocês, as crianças nascem com uma sensibilidade espiritual maior, embora elas nem tenham consciência, o ser astral delas fala mais forte aqui. Então tem os maiores que estão despertando, que estão tendo uma consciência maior. Esses eus maiores, mais despertos, ou que estão questionando lá o plano astral, o plano espiritual, eles nascem aqui, como por exemplo o filho dessa mãe que relatou que o seu filho, no caso aí, ele o quê? Ele, né, tinha uma consciência muito maior, não come carne, né? Ele consegue se lembrar, trouxe informações. Mas tem os maiores que estão pouco se lixando
para acordar. Para eles tanto fazem, estão dominados ainda. E eles reencarnam aqui, a parte do processo de gerar energia para esses seres extraterrestres. Aí o que acontece? As crianças, elas possuem uma sensibilidade maior. Então, como estamos no final e eles não estão, digamos, caprichando no momento de controlar esses espíritos, estão vindo meio que mais ou menos, né? É onde hoje vocês veem aí o que a sociedade chama de um grande desrespeito em cima dos professores, porque eles inconscientemente, eles o quê? O plano astral, ele é denso ao extremo, os seus maiores são marginais, tá? Aí o que acontece? Eles vêm, tipo assim, eles estão sentados na escola, né? Tem o professor ensinando. O professor, ele é o quê? Ele é uma ferramenta usada para criar zumbis. Mesmo que ele não saiba, ele sabe ali, dentro da sua formação, que ele o quê? Que ele está formando pessoas, cidadãos, ele está formando, né, serão futuros profissionais desta dimensão. E esses jovens, com essas energias dos seus eus maiores, não aceitam isso. Para eles é um grande deboche, é uma porcaria estarem ali. Inconscientemente, os professores, para eles, não passam de, digamos, são uns trouxas, né, eu não vou, meu pai e minha mãe me obrigam a vir para a escola, mas eu não quero estar aqui. Isso aqui não faz nem sentido. Então essa rebeldia dessa juventude de hoje, nesses tempos finais, são os eus maiores, a energia deles, porque eles são densos. Se o eu maior mais desperto, que está mais acordado, ele é denso ainda. Ele é denso, imagina um eu maior que não tem consciência ainda, né? Que para ele aquilo lá é a realidade, está bom. Então quando eles vêm com toda aquela rebeldia. E vocês veem aí, às vezes, coisas absurdas. Agressões a professores, desrespeitos, coisas que você fala assim, não tem cabimento, é o fim do mundo. Não tem como existir isso, né? Olha o que eles estão fazendo. No nosso tempo não era assim. A gente ia para a escola, a gente respeitava o professor. No máximo que a gente fazia era ter uma conversinha paralela. O professor mandava a gente se retirar da sala, né? A gente saía ali, né, da sala. Hoje não, hoje eles estão afrontando e se deixam até matam os professores, agridem, fazem barbaridades. Aí o que acontece, né? São espíritos malignos, são demônios, são seres das trevas que estão obsediando eles. É onde eu falo para vocês, o eu maior, que já não tem consciência do despertar de outros que são de outros planetas, né? Para eles aquilo é a realidade. Esses seus maiores aqui agora, eles estão muito, digamos, mais lúcidos. Tanto os seus maiores, que estão já num despertar de consciência, que estão questionando lá e passam a questionar aqui em seus personagens, e os seus maiores lá, extremamente, digamos, densos, aqui estão mais densos ainda, né? Então você para pensar e fazer uma análise para você ver como o que na realidade, quando dizem que o mal está solto na terra, o diabo está solto na terra, o demônio está solto na terra, para vocês perceberem que na realidade são os espíritos que estão vindo para cá e eles estão vindo com as suas energias e as suas consciências. Alguns despertos vêm e eles fazem o seu personagem aqui viver de uma forma mais consciente e trabalhar num despertar. E aqueles lá densos que estão cumprindo a programação do nascimento na tridimensional, esses estão vindo, e como os dominadores não estão mais controlando da mesma forma que faziam antes
as consciências dos encarnados, essa densidade dos eus maiores aqui está se refletindo na juventude, nos jovens, que as pessoas estão horrorizadas com os comportamentos nas quais eles estão tomando em frente, digamos, vamos supor, os professores, a escola, para vocês verem que é a consciência final, é o que está acontecendo na parte, na reta final do planeta Terra. E isso tende a piorar cada vez mais e mais. Por que piorar? Porque na realidade, conforme vai chegando mais próximo do que o que muitos dizem, né, que a Terra está chegando, vamos supor, para o religioso, Cristo está voltando, né? Para o cristão, para os esotéricos, espiritualistas, a transição planetária está chegando. Vocês sabem que nós estamos chegando na reta final. Na reta final. Então os dominadores, eles estão apenas cumprindo algumas coisas finais para deixar de uma vez o planeta. E o que vai acontecer? Conforme vai se aproximando, eles não vão trabalhar no controle psíquico, no controle mental, como eles o faziam antes. E com isso, esses espíritos, esses eus maiores, estão vindo cada vez mais com as suas consciências e suas energias e tomando conta dos personagens. Então, tem muitos Tem muitos que vêm, e os maiores que estão despertando é minoria. Eles vêm, nascem aqui, questionam como vocês, tem alguma coisa de errado, eu quero ir embora para casa, isso aqui não é certo, isso aqui não tá ok. E outros vêm cumprir apenas aquela tabela, né? Eles vêm para cumprir o seu propósito de geração de energia, enquanto ainda os dominadores podem fazer, e eles não perdem tempo. E esses vêm com uma energia densa e hostil cada vez mais forte. E é por isso que vai piorar cada vez mais e mais e mais, porque menos aplicação do controle, mais as energias, as lucidez dos seus maiores vêm, e aí eles são densos. E aí aprontam coisas que, embora no plano astral espiritual é muito mais denso, é muito mais chocante, é muito mais violento lá, mas eles estão trazendo um pouquinho do que é o plano astral. O que você está vendo, a degradação da humanidade na Terra. Porque muitos seus maiores, por exemplo, no caso da Europa, eles falam, eu vou me matar, eu vou ficar aqui mais não. E o nível de suicídio que sempre existiu está aumentando cada vez mais e mais e mais entre os jovens na Europa, porque os seus maiores falam, não vou ficar nessa porcaria não, eu vou me matar e vou embora, eu não vou ficar aqui não. Então, assim, muitos se matam para ir embora, porque são rebeldes, não querem ficar aqui. Não vou ficar nesse planeta chato, não. O que eu vou fazer aqui? Já sei que isso aqui, né, tem um outro mundo aí pra gente ir, não vou ficar nisso aqui, não. E eles estão se matando, no caso do Brasil, estão se tornando agressivos, violentos, e a degradação dessa juventude que cada vez mais vai piorar, a tendência é se tornar pior, e por isso o padrão de moralidade da Terra, que nunca foi bom, está cada vez se tornando mais assustador. Então, para vocês entenderem que a terceira dimensão está ficando muito parecida com a quarta dimensão, plano astral espiritual. E é isso que nós estamos encontrando. Ora, veremos crianças com, digamos, com uma consciência elevadíssima, como desta criança, e tantas mães eu recebo os relatos, é muito parecido. Crianças que não querem mais comer carne, crianças que se dizem de outros planetas, nomeiam raças, se descrevem como ser, descrevem como são suas aparências.
E nós teremos crianças cada vez mais violentas, crianças que não terão o mínimo respeito por nada e por ninguém, rebeldes, imorais, porque aquela linha que divide o plano astral e o plano físico, entre aspas, porque eu já disse para vocês que o negócio de ser físico, isso aí é muito relativo. Mas aquela linha que separa os dois está se tornando muito transparente e fraca. Então, aquele controle que os dominadores faziam, que eles não fazem mais daquela mesma forma, pois eles têm outras prioridades. O que acontece? Os espíritos estão vindo com menos controle psíquico que antes, por exemplo, eu e vocês, outros passados vinham. Eles estão vindo mais, digamos assim, mais soltos. Porque as prioridades do plano astral já é outro mundo. Então, para você parar para raciocinar o porquê que essa juventude está cada vez mais rebelde, né? Então, assim, você vai perceber aí o quão as coisas estão difíceis e vão ficar mais difíceis. As crianças estão vindo praticamente com seus eus maiores controlando elas, então elas vêm com a densidade do astral. E alguns eus maiores já despertos lá estão trazendo suas consciências para os seus personagens. Esta é uma leitura do que eu aprendi a fazer nesta realidade. Tá bom, pessoal? Eu quero desde já agradecer os depoimentos de vocês. Quero agradecer as pessoas que mandam os relatos por e-mail. Eu não respondo e-mails, né? Eu não respondo e-mails. Eu faço vídeos sem citar as pessoas. Então, eu sou muito grato pelos relatos de vocês. Eu quero que vocês entendam, façam uma leitura do plano, o que está acontecendo aqui na nossa realidade, né? Tanto que as crianças hoje em dia estão mais interessadas em, digamos, sexo, malícia do que as antigas. Porque os seus maiores estão vindo mais soltos, livres aqui. E isso é muito ruim. E isso é sinal que teremos que tomar muitos cuidados com nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. E se por acaso vocês perceberem aí que dentro, né, da família de vocês tem algum eu maior aí, meio rebeldezinho, vocês ajudá-lo. Aqui o personagem. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá certo? Esta é a minha realidade. São as minhas experiências. São as minhas vivências. São o que eu converso com os seres no plano astral espiritual. É o que eu converso com os meus mentores alienígenas, os Colupes, com os reptilianos, com os draconianos da resistência do bem, que estão tentando combater e arrebentar esse domínio extraterrestre hostil que está sendo derrotado. Tá bom, pessoal? Pare, pense, reflita e analise. Use a sua intuição, mas uma ressalva. A sua intuição pode te enganar e te levar a ter conclusões erradas. Primeiro, faça uma autoanálise. Como é que está a sua moralidade? Seus sentimentos? Inveja, rancor, mágoa, tristeza, ódio. Todos os sentimentos contrários, digamos, à elevação espiritual. Se você estiver ok e usar a sua intuição te ajudará bastante. Mas se você tiver qualquer um desses indícios, cuidado. Porque a sua intuição ela vai ser usada e a energia que ela se utilizará é a energia de como você está por dentro. Então, às vezes, use sua intuição, pode ser algo benéfico ou prejudicial.
dependendo do que está dentro de você, tá certo? Muito obrigado, muita paz e muita luz. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo aí, pessoal. Do fundo do coração, um beijo meu e da Fabiana e de toda a nossa família. Tchau, tchau.